Como deve ser avaliada a visão de um indivíduo? Já parou para pensar? Como que a gente afirma que uma pessoa tem uma boa visão e outra nem tanto? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Nos meus atendimentos do dia a dia, eu pego muitas vezes pacientes que acreditam que têm uma boa visão e quando eu apresento a eles uma possibilidade de visão melhor corrigida através de recursos como óculos, né, às vezes lente de contato, eles se dão conta de que eles tinham um potencial de visão ainda maior. Isso tudo para falar que a qualidade de visão ela pode ser subjetiva, mas existem também critérios objetivos que a gente pode usar para mensurar essa visão. E, em geral, o principal método de mensuração da visão nos consultórios oftalmológicos é a acuidade visual, que é obtida através daquela famosa tabela, né? Todo mundo já se deparou em algum momento com aquela tabela que tem os caracteres mais altos, né, maiores em cima e que vão ficando progressivamente menores a cada linha. Essa é a tabela de Snellen. E muitas vezes o fato do paciente chegar até uma determinada fileira é considerado sinônimo de boa visão. Mas esse método ele apresenta algumas limitações. Existem outros critérios para a gente definir se um paciente tem ou não uma boa visão e que devem ser levados em conta. A função da visão, ela envolve não só o bom funcionamento ocular, mas de todo o sistema visual que existe por trás do olho, né? Então, o cérebro faz parte do sistema visual e outras estruturas até que a gente tenha a função de enxergar. Então, as funções, né, visuais, elas são amplas e envolvem várias características, várias habilidades. Dentre as funções visuais, a acuidade visual, obtida através da medida da tabela de Snellen, é uma delas, né? A acuidade visual, ela vai mostrar para a gente a que determinada distância o paciente é capaz de distinguir separadamente dois pontos, ou seja, a partir de uma determinada distância para cada um, e de acordo com as suas possibilidades de correção através do óculos ou não, muitas vezes dois pontos podem ser vistos como um só, porque a pessoa não é capaz de distinguir cada um deles. Né? Então, a definição ali desses contornos é que vai ser traduzido na acuidade visual. Né? Mas a tabela da acuidade visual, através da tabela de Snellen, ela tem algumas limitações. Por exemplo, a quantidade de iluminação dentro da sala pode influenciar a habilidade do paciente em distinguir algumas letras e outras não. Além disso, alguns caracteres são mais fáceis de serem identificados do que outros. São outro viés nessa forma de mensurar. Uma outra função visual é a velocidade de leitura. Então, você já percebeu que quando você tem dificuldade de enxergar o que está escrito, a sua capacidade de falar mais rapidamente, de identificar mais rapidamente cada um dos caracteres, influencia a velocidade com que você lê? Então, a velocidade de leitura é considerada uma das funções visuais, extremamente importante não só para a leitura, como para a escrita, trabalhos, estudos. Uma terceira função visual é o campo de visão. O campo de visão é extremamente importante para o deslocamento e orientação de cada um de nós, né? Então, a gente precisa considerar que muitas vezes alguns pacientes podem ter até uma perda de visão central, mas o campo de visão deles pode estar preservado. Isso vai depender muito de cada caso, né? Até porque existem doenças de acometimento da visão central e que poupam o campo de visão periférico, e existem doenças que funcionam justamente o oposto, né? Então, elas acometem campo de visão periférico e progressivamente vão evoluindo para um acometimento de visão central. Uma outra função visual é a sensibilidade ao contraste. E essa é uma das mais importantes. Existem estudos que associam a sensibilidade ao contraste à felicidade, a satisfação que cada paciente tem diante das circunstâncias. Quando a gente aumenta a sensibilidade ao contraste, a gente melhora a visão em vários aspectos. Por exemplo, para você perceber um buraco negro numa calçada cinza, você está usando da sua sensibilidade ao contraste. Então, até no deslocamento, né, do indivíduo, essa é uma função que acaba sendo muito importante. E é uma das principais funções visuais, uma das primeiras que é acometida no desenvolvimento da catarata.
Muitas vezes o paciente com uma catarata incipiente, uma catarata que está iniciando ali a sua formação, nem está tão madura, ela já é capaz de causar uma grande dificuldade ali na sensibilidade ao contraste. Às vezes ela não é nem tão grande, mas é algo perceptível e que já incomoda o paciente. E uma das últimas funções visuais aí que a gente vai citar hoje é a adaptação ao claro e escuro, que também vai ser muito importante para a locomoção e principalmente para a direção, né? Quem dirige sabe como é importante a gente ter essa adaptação rápida, quando a gente entra num ambiente claro, saindo de um túnel, por exemplo, ou o contrário, quando a gente estava num ambiente com uma maior luminosidade e entra num ambiente de penumbra, de escuridão. Toda essa avaliação das funções visuais, ela pode ser feita em indivíduos que têm uma visão dentro da média, vamos dizer assim. Mas ela é ainda mais útil em pacientes com uma situação de baixa visão. Pacientes com baixa visão são aqueles que têm, por alguma sequela de doença ocular, uma condição onde a visão não pode ser corrigida. Ou seja, mesmo que a gente passe um óculos para esses pacientes, mesmo que a gente tente corrigir a visão deles de alguma forma, a visão deles, infelizmente, não melhora, devido a essas sequelas aí de doenças que causam essa condição permanente. Nesses casos, é muito importante a gente avaliar todos esses critérios das funções visuais, porque o objetivo no manejo de pacientes com baixa visão é a gente tentar maximizar aí aquela visão residual que o paciente apresenta, para que ele desempenhe melhor as suas atividades do dia a dia. Para isso é necessária uma avaliação criteriosa do que esse paciente precisa no seu dia a dia e do que aquela doença ocular limita ele, né? Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre a função visual. Eu fico por aqui hoje. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Me deixem as dúvidas aqui nos comentários. Até a próxima!